Olá, meus amigos, estamos aqui de novo neste canal que fala de filosofia, de teologia, de livros. Nós estamos hoje aqui para responder uma pergunta do nosso irmão Bruno Alves, aqui de Manaus mesmo, tá? Aliás, não é uma pergunta, ele sugeriu um tema. Ele sugeriu um tema para falar sobre festas judaicas, as festas bíblicas, né? Ele fez essa sugestão, então nós vamos falar dessas festas hoje. Mas quero convidar você que não é inscrito, clique nesse botãozinho vermelho aqui e você já está participando deste canal. Você pode fazer a sua pergunta bíblica, você pode sugerir algum assunto para nós falarmos, um assunto interessante da Bíblia, ou quem sabe um assunto assim, pouco falado da Bíblia mesmo. E você pode fazer qualquer pergunta também. Se a pergunta tiver resposta, nós iremos responder, tá bom? Então se inscreva aí, dê aquela forcinha para nós. Então, respondendo ao Bruno sobre as festas, a gente vai falar de 7 festas. 7 festas, mas antes de entrarmos nas 7 festas, eu queria ler Deuteronômio 12:7, só para explicar uma coisa aqui antes, para mostrar uma coisa antes. Deuteronômio 12:7. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Então Deus está se tratando aqui, não apenas esse, mas tem um outro versículo lá de Levítico também, que Deus vai falar que o homem tem que se alegrar. Então, alguns anos atrás, acredito que há 2 anos atrás, quando Deus começou a me abençoar no meu trabalho, Deus começou a me dar algumas bênçãos mesmo assim, Deus disse assim, Deus colocou no meu coração daquela maneira que Ele fala comigo, tudo que você conquistar, comemore, festeje. Tudo que você conquistar, celebre, né? Então, Deus é um Deus de festas, tá? Eu acredito, apesar de não ter tantas bases bíblicas, mas eu acredito que lá na eternidade, para onde nós vamos, lá com Deus, onde estivermos, se vai ser na Nova Jerusalém para sempre, ou se vai ser uma parte do paraíso, nós estaremos festejando constantemente a Deus, porque Deus é um Deus de festas. Essa foi a conclusão que eu cheguei. Deus é um Deus de festas. Então nós temos só para dar uma pincelada, uma base bíblica, assim, 2 bases bíblicas para o que eu estou falando, quando se converte alguém, a festa no céu, né? Então isso é um motivo muito grande para Deus. Mas também nós temos a festa do Cordeiro, né, que será feita com a sua igreja. Então Deus é um Deus festeiro, né? E Deus quer que nós nos alegremos nessa festa. As festas, elas têm de proporcionar pelo menos 2 coisas: o entrosamento com o seu povo, prazer a Deus, recebendo as oferendas, e nós, como povo de Deus, se alegrando. Tem que ter isso. Esse é o objetivo de todas as festas, espirituais ou não, daqueles que servem a Deus. Então nós vamos falar de 7 festas aqui. A primeira festa que nós vamos falar é a Páscoa. Todas essas festas você vai ver em Levítico 23. Essas festas estão descritas em Levítico 23, quando Deus ordenou para o povo de Israel que celebrassem essas festas. E essas festas, elas têm alguma conotação com o Novo Testamento. Então nós não vamos nos aprofundar, até porque o vídeo vai ficar muito grande. Se nós formos nos aprofundar nas 7, vai ficar muito grande. Não vamos nos aprofundar. Se você tiver alguma pergunta, alguma colocação, algum acréscimo, você coloque aí nos comentários, tá? Você coloca nos comentários e quem sabe nós estaremos falando novamente, dependendo da situação. Então, nós vamos falar superficialmente dessas festas, tá? A primeira festa é a festa da Páscoa, né?
A festa conhecida como Pessach, dos judeus. A ideia dessa festa é de passar sobre. Então se deu com aquilo que nós já sabemos lá do livro de Êxodo, né? Quando o anjo destruidor não destruiu ninguém e passou por cima. Então, essa palavra literalmente quer dizer passar sobre, né? E quando eles foram livres também para saírem do Egito, tá? A ideia é exatamente essa, estar livre. E Jesus é o nosso, porque toda festa tem que ter oferta. Isso é muito ruim para o avarento. Isso que eu estou dizendo aqui é ruim. Praticamente todas essas festas bíblicas têm que ter oferta, né? E nessa festa tinha que morrer um cordeiro. E Jesus é o nosso cordeiro, fazendo agora um paralelo, ou melhor dizendo, buscando alguma coisa com uma ligação com o Novo Testamento. Essa festa, a festa da Páscoa, ela se mostra com Cristo sendo o nosso Cordeiro Pascal. Como está escrito lá em 1 Coríntios 5, deixa eu ver aqui, 1 Coríntios 5, 1 Coríntios 5, acredito que seja, tomara que seja esse, 5:7, 5:7, que diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Então, essa é a ideia da Páscoa, né? Quando Deus instituiu. Toda festa tinha um objetivo. Essa era a intenção da Páscoa. A outra festa, está em Levítico 23:6, é a festa dos pães asmos, né? A festa dos pães asmos, que eles deveriam comer pão durante 7 dias. Eles deveriam comer pão sem fermento, né? Simbolizando para nós hoje que nós devemos viver uma vida sem, como Jesus fala em Mateus 16:6, né? Falando das doutrinas falsas dos fariseus, ligando com fermento, e portanto pecado, né? E portanto pecado, e Cristo foi esse pão também, que foi sacrificado, que foi morto sem pecado, né? E essas festas que nós estamos falando, não necessariamente nós temos que festejar, como algumas pessoas têm dito. Vocês têm que festejar essas festas. Não. Essa festa do pães asmos, Paulo explica aqui, novamente, em 1 Coríntios 5, voltemos lá para 1 Coríntios 5, como essa festa deve ser festejada hoje, né? 1 Coríntios 5:8. Por isso, olha Paulo dizendo: por isso celebremos a festa não com velho fermento, nem com fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Tá? Infelizmente, hoje muitas pessoas têm dito que nós temos que tem que ir em Israel. Não, eu quero ir em Israel, mas não por uma questão de mandamento, porque não é mandamento em Israel. Eu vou porque eu quero conhecer os lugares, eu quero fazer uma viagem turística num lugar abençoado, né? É um lugar abençoado, Israel, é um lugar que nos reporta as folhas da Bíblia, né? Tá? Então essa é a segunda festa dos pães asmos, né? Matzot, conhecido pelos judeus. A outra é a festa das primícias, também conhecida como Bicurim, festa dos Bicurins. Acontece, essa festa, ela tinha que ser colhidos os primeiros frutos, né? E trazidos a Deus. Os primeiros frutos tinham que ser trazidos a Deus. Paulo fala em 1 Coríntios 15:20 vamos ler lá 1 Coríntios 15:20 para nós deixar bem claro. 1 Coríntios 15:20
Veja que nós estamos fazendo, nos reportando sempre às festas com o Novo Testamento, enfatizando que nós não temos obrigação nenhuma, nós não temos mandamento nenhum, dizendo que nós temos que fazer essas festas, principalmente como está no Velho Testamento. 1 Coríntios 15, 20. 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então essa era a festa que Deus tinha colocado, e Deus mandava o povo colher as primeiras para ele. Por quê? Porque Deus merece o melhor. Nós, quando de qualquer empreendimento nosso, seria o certo nós tirarmos as primícias para Deus. Tá? Então essas seriam as festas das primícias. Nós temos as festas de Pentecostes, ou conhecido também a festa das semanas, ou Shavuot, né? Não estou bem certo se essa é a pronúncia, Shavuot, para os judeus, os hebreus, né? Essa já era diferente, enquanto que as primícias era a colheita das primeiras, era a comemoração das primeiras colheitas, essa aqui era a colheita depois de um determinado período, né? 50 dias, né? 50, geralmente, depois de 50, não vamos colocar aqui propriamente, levando em consideração geral todas as questões, não apenas de plantio, mas de mundo espiritual também, o número 50, né? O número 50. Então, ele era uma festa das últimas colheitas. Ele era uma festa das últimas colheitas. Então, no Novo Testamento, nós temos lá isso se concretizando, né? Em Atos 2:1, quando foram colhidas mais ou menos quase 3.000 almas, né? Fazendo essa ligação com o Novo Testamento lá em Pentecostes, tá? A outra festa é também conhecida pelos judeus como Yom Teruah ou Rosh Hashanah, que é a festa das trombetas, né? A festa das trombetas era a festa que eles comemoravam o Ano Novo. Essa é a festa de Ano Novo que eles comemoram, né? Lembrando que o Ano Novo para eles é totalmente diferente do nosso, né? Se eu não estou enganado ainda, eles estão comemorando no calendário lunar, e nosso calendário é solar, né? Então, essa era, em rápidas palavras, eram trocadas as trombetas para o início do novo ciclo, para o início de um novo ano, né? Então, essas três últimas festas que nós vamos falar agora, ela vai ter ligação com a segunda vinda de Cristo. Então, Apocalipse 14, 17 diz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E aqui nós temos uma pequena confusão. Nós podemos fazer essa ligação tanto com a trombeta do arrebatamento, quanto essa trombeta aqui de Apocalipse 14, 7. Tá? A sexta festa judaica é o dia da expiação, o dia do perdão, é o Yom Kippur, né? Yom Kippur, está em Levítico 23, 26 a 32, né? Então o santuário era purificado das transgressões e era santificado, era imolado o cordeiro, né? E era feita uma festa para perdão de todos os pecados. Essa festa, ela não é precisa ser comemorada, porque essa festa se cumpriu em Cristo, né? Quando Jesus ele fez todo o seu sacrifício, e isso nós vemos bem claro em Hebreus. Vamos ver essa festa do Yom Kippur, Hebreus 9, 23.
Hebreus 9, 23. Estou aqui meio um pouquinho perdido, porque são tantos versículos bíblicos aqui, que a gente não tem como ler todos, né? Mas se você tiver alguma dúvida, não dúvida ou acréscimo. Se você alguma coisa eu esquecer aqui, você pode acrescentar. Era necessário, como alguns irmãos sempre eles acrescentam alguma coisa no meu vídeo, né? Quero agradecer a todos aqueles que têm acrescentado, têm comentado, né? Tem sido muito bom. Teve um irmão aí que acrescentou algumas coisas quando eu fiz aquele vídeo, onde está a Arca da Aliança. Ele fez alguns acréscimos muito bons, gostei. Então, Hebreus 9, 23. Nós estamos falando superficialmente, tá? Se alguém quiser que nós possamos nos deter numa festa, aí nós vamos nos aprofundar bem nela, tá? Mas aqui nós estamos falando das sete, então não tem como você se aprofundar. Estou só falando superficialmente sobre uma e fazendo uma ligação com o Novo Testamento, tá? Então, Hebreus 9, 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Versículo 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, apareceu segunda vez sem pecado ao que guardaram com a salvação. Então aqui que se cumpre a festa do Yom Kippur, e a festa do perdão, é a expiação completa, porque o sacrifício de Cristo foi completo e não precisa ser refeito novamente. Essa festa aí, os judeus comemoram, mas nós que somos da igreja, não é necessário nós comemorarmos, tá? E a última festa é a festa dos tabernáculos, é a festa conhecida, festa Sucote, né? Festa dos tabernáculos, festa das cabanas. Essa festa, ela tem vários significados para nós, mas para o judeu, ela tinha uma lembrança, porque quando eles iam fazer essa festa, e aí nós temos algum acréscimo também, na minha mensagem, no outro vídeo que nós temos moradores de tendas, tá? Moradores de tendas, a gente fala um pouco mais sobre isso. Então Deus disse, olha, vocês vão passar 7 dias morando em tendas rústicas, você vai pegar aquelas folhagens, aquelas coisas, e vai fazer cabanas rústicas, e ali vocês vão morar para lembrar-se do tempo que vocês ficaram no deserto, da peregrinação que vocês tiveram. Tá? Então essa era a lembrança para o povo judeu. Para nós, a igreja, nós temos essa festa completada em Cristo, né? Nós temos essa festa nos 7 anos, os 7 dias de Sucote, os 7 anos da Santa Ceia do Senhor lá com Ele, tá? Também ela simboliza isso, ela faz ela remonta a isso, de onde nós nos lembramos. Ela vai ser comemorada no milênio, e ela tem a ideia também dos tabernáculos. Por que tabernáculo? Porque ela dá a ideia de Deus no nosso meio. Deus no nosso meio. Então, o livro de Zacarias, ele é muito interessante com relação a isso, que ele fala muita coisa sobre isso, né? Só essa expressão, estarei no meio de vós, estou no meio de vós, se eu não estou enganado, aparece 3 ou 4 vezes no livro de Zacarias. Então vamos ler lá Zacarias, porque essa festa ela será comemorada no milênio. Zacarias 14:16 diz assim: todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei com R maiúsculo, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa dos tabernáculos. Então ela também tem essa ideia de que Deus está no nosso meio, de que Deus quer morar no meio do seu povo. Amém? Então estão aí as sete festas. Na realidade, essas festas, elas são algumas.
Tem outras festas, né? Por exemplo, nós temos a festa de Purim, né? Que ela foi, se não estou enganado, foi iniciada lá no livro de Esther, quando Amã ficou perseguindo, ia matar e tal. E nós também temos uma festa de Hanukkah, que não está no Velho Testamento, né? Ela é considerada, é conhecida como a festa das luzes. Essa festa, ela foi iniciada no ano 162 a.C. Ela foi começada a celebrar. Tem todo um histórico aí que a gente não vai falar, até porque ela não é tão importante. Mas ela é conhecida como festa das luzes. E está lá em João 10, 22. Você pode encontrar essa festa sendo citada. Amém? Que Deus abençoe a todos e participe aí. Tchau.